Boa tarde para os que já almoçaram, para aqueles que estão almoçando, continuem, né? É um prazer estar aqui. E obrigado a todos que aceitaram o convite, né? Então isso realmente me alegra um monte. E espero que vocês também saiam felizes daqui depois da palestra. Pergunta inicial: você é apaixonado pelo que você faz? Sim. Sim. Tem convicção disso? Sim. Muito bem. Pergunta 2, por quê? Sim, por que você é apaixonado? Muito bem, eu me divirto fazendo. Por que você é apaixonado pelo que faz? Pela possibilidade da transformação. Pela possibilidade da transformação. Show! Que mais? Aqueles que falaram que são apaixonados, por quê? Eu tenho consciência de que o meu produto faz muito bem nas pessoas. É verdade. É muito bom ficar 8 horas, 10 horas, né? Vai descansando. Então, uma das coisas que me move, né, e eu também me considero uma pessoa apaixonada pelo que faz, são as pessoas com as quais a gente se relaciona no processo. E eu acho que isso é amplamente conhecido e talvez intrinsecamente todo mundo tem essa consciência, né, que na verdade o que faz o dia ser bom, a organização ser boa, as condições serem agradáveis, são as pessoas com as quais a gente tem contato. Obviamente que o nosso produto é importante, o nosso serviço também, mas as pessoas fazem a diferença. Se hoje a estrutura que você coordena, né, onde você está, quer seja você empresário, quer seja você dono do seu próprio negócio, ou ainda somente, né, somente não, mas profissional, né, dentro de uma organização, a estrutura, ela é o que é menos relevante. Por quê? Porque o que faz diferença sempre foram as pessoas. E a minha ideia hoje de compartilhar com vocês é 3 características específicas de alguém, né, que consegue movimentar essa máquina envolvendo pessoas no processo. Esse é o objetivo. A agenda do nosso bate-papo, né, para hoje, eu coloquei como meta falar sobre 3 características importantes do líder para motivar e inovar sua equipe. O projeto KISS é uma ferramenta nova, tá? E vocês não se preocupem, vocês não vão precisar sair beijando todo mundo, né? Mas vocês vão entender depois como isso é simples e prático e eficaz. Além disso, o que mais mesmo? E essa pergunta eu gosto muito, porque no coaching a gente usa bastante. Eu nunca acho que aprendi tanto, valorizei tanto essa pergunta como através do coaching. O que mais? O que mais? E eu acho que a gente tem que estimular as pessoas e a nós mesmos. O que mais? Né? E a ideia é que a gente possa trabalhar em cima disso, ou você faça algumas anotações, enfim, e se pergunte, o que mais eu posso fazer? Ser um líder eu tenho uma definição, aí nós poderíamos passar a manhã inteira ou a tarde inteira falando sobre isso, então não é esse o objetivo, mas eu tenho uma característica, uma definição que eu acho muito legal e que foi, nada mais nada menos, colocada por este homem aí que é amplamente conhecido também, né? Nelson Mandela. Ser um líder é ter a habilidade de influenciar a equipe para alcançar os objetivos coletivos. Essa foi uma das falas dele que eu encontrei. Bom, influência a gente sabe que é a raiz da liderança. Se ela é positiva ou negativa, bom, é uma coisa que precisa ser avaliada. Mas para que a gente perceba o quão fácil é isso e quão desafiador ao mesmo tempo, eu gostaria que você parasse de comer nesse exato momento. Quem está comendo, ponha o seu garfo de lado, mastigue o resto que está na boca, né, e engula. E eu vou pedir para vocês fazerem um esforço enorme agora, tá, de ficarem de pé em duplas, um de frente para o outro. Eu fico chefe grande. Muito bem. Alguém ficou sem dupla? Não? Nossa, não, tá aí, tá com a dupla, ótimo. Então eu quero que você, olhando para a pessoa, vocês deem a oportunidade para vocês dois
falarem a frase. Então, primeiro um fala para a outra pessoa que está à sua frente e depois a outra pessoa fala para você. Eu quero que você fale assim, tá? Você tem um grande potencial. Aproveite, olhando nas bolitas do cara à sua frente. Você tem um grande potencial. Aproveite. Vamos aproveitar isso. Nossa, mas como Peraí. verdade? Calma, falaram? Sim! Muito bem. Agora, eu sei que alguns tinha que ser a Fátima, né? Alguns já estragaram a brincadeira, mas tudo bem. Agora você olha de novo para a pessoa, tá? Você vai dar um sorriso para... Pera aí, não dei ainda. Eu vou dar as regras. Você vai dar um sorriso para ela. Você vai dar um abraço nela e falar a mesma frase de novo. Vamos lá. Faça de novo. Você tem um grande potencial. Aproveite. Dê um sorriso e dê um abraço. Isso. Pode sentar. Muito bem. Eu sabia que não podia. Eu não expliquei. Viu aí, ó? Já tá, sucesso dobrado. Pessoal, vejam como é simples. Alguns de vocês eu vi, né? Alguns fizeram já de bate-pronto. Mas uma coisa é eu pedir para você fazer ou falar para alguém à sua frente uma frase simples como essa, né? Por mais que você não conheça talvez tão a pessoa, mas obviamente que todos nós temos potencial, né? Para fazer inclusive mais ou gerar resultados diferentes do que nós temos alcançado até hoje. Isso é algo óbvio. Mas a gente pode falar isso para a pessoa, olhando para ela, não sorrindo, não fazendo nada, e você pode incrementar isso através de um breve sorriso e um abraço. Você já não se sente mais valorizado com essa frase? Isso já não faz diferença só no ato de você realmente considerar isso, ou de você fazer isso? Bom, isto se chama influenciar. Porque uma coisa é eu falar com as pessoas, outra coisa é eu contagiar as pessoas. E talvez começa por aí as 3 características que eu queria trabalhar hoje, né, durante a nossa conversa. Mas influencie, ou seja, dê um passo além do que você está fazendo. Além do líder, né, de ser líder, ser inovador e aqui eu peguei uma frase que eu achei fantástica, né, e eu já ouvi ela há muito tempo, talvez alguns de vocês conheçam, por Akio Morita. Ele é um dos bambambam da Sony, né, e ele colocou o seguinte: ser inovador é fazer melhor o que fazemos hoje, de forma que se torne obsoleto. Isto quer dizer o quê? Que aquilo que eu fiz hoje, eu já sei que eu posso fazer melhor, ou diferente, ou aperfeiçoado amanhã. Aí, tu pode pensar assim, tá, mas então tem que jogar sempre tudo fora, o que eu fiz? Não. Mas se você fizer sempre igual, o que acontece? É aquela famosa frase, né, pensamento fora da caixa. Por que nas organizações nós temos dificuldades em contagiar pessoas? Porque talvez a gente esteja sempre fazendo a mesma coisa. A gente não dá aquele sorriso a mais, nem um abraço, a gente não faz o algo a mais, porque hoje as pessoas esperam isso. Por incrível que pareça, ou não por incrível, a gente tem uma informação infinita de tudo o que a gente... Aliás, o que tudo está disponível, né? Nós temos acesso a tanta informação, quer seja por vídeo, quer seja por treinamentos gratuitos, livros, e-books, enfim, todo dia estava compartilhando, nós recebemos não sei quantos e-mails e quantas mensagens. O que a gente faz com tudo isso? Na verdade, a gente tem uma tendência a continuar fazendo aquilo que um dia funcionou para nós. Não estou dizendo que você largue tudo, mas pensando no líder que inova, o que é que está nos faltando. E essas são as características que eu queria trabalhar com a gente hoje. Então a minha conclusão, juntando as duas frases anteriores, é: o líder inovador é ter habilidade para, em conjunto com a sua equipe, gerar ideias úteis e solucionar os problemas do dia a dia. Ou seja, não é algo dantesco, algo que eu vou fazer só em momentos criativos ou durante a semana do empreendedor. É algo que eu posso fazer todo santo dia. Para contagiar pessoas, eu preciso fazer algo diferente todos os dias, até para a gente mesmo, para nós mesmos.
Concordo com isso. Né? O marasmo no negócio, o marasmo no atendimento a clientes, a conjuntura da crise, né? Ela só é superada se eu fizer algo diferente. Até aí talvez nenhuma novidade. Mas pense em quanto que a gente repete as nossas mesmas mazelas. Né? Característica número 1. Tá? Eu quero trabalhar só com 3. Quero tentar ser breve. O que é difícil para mim, porque depois que me dão o microfone, né, vocês podem até ir embora e eu continuo falando porque tenho um prazer nesse negócio. Enfim, número 1, seja criativo. E aí não é uma característica nova, mas é uma característica que está em falta, apesar de todos nós sabermos da importância dele. Quer ver? Quando eu coloquei aqui, por que ser criativo, né? O líder ele precisa buscar ser criativo. Isso requer esforço. Ele precisa aceitar a criatividade dos outros, inclusive. Ou seja, não existe aquele negócio de o meu colaborador, o meu colega de trabalho trouxe uma ideia e eu desdenhei dela. Não, aceite. Faça valer a pena aquilo que vem até você. Né? Ou busque para que algo chegue até você e você possa compartilhar com os outros. Vamos combinar que quem tirou essa foto, e eu tirei ela da internet, no mínimo teve um insight interessante. Sim ou não? E eu digo, ele se prestou, né, para ficar esperando talvez. Então, ele começou com o sol aqui, ó, se pondo, aí fez a cesta, e aqui está a cesta, né, passando. Gente, é disso que se trata, ser criativo. O que é que eu posso fazer de diferente? E como? Como é que acessar isso? Nós estamos vivendo a era da informação de todos os lados, e o que a gente está fazendo com isso? Mas mais do que isso, como eu disse, o que vale mesmo é o abraço e é o sorriso. Eu estou fazendo bem aquilo que eu sei que eu deveria fazer? Então a primeira característica que eu queria deixar firmada nas nossas mentes é: o líder, para contagiar pessoas, ele precisa ser criativo, nem que ele precise correr atrás disso. Isso requer esforço, requer muito esforço, inclusive. Por quê? Porque uma das coisas, e eu tenho nas andanças, tanto nas consultorias quanto em outros trabalhos, o pessoal chega ao chefe de seção, o coordenador, o supervisor, o gerente, e a primeira frase que eu traduzi em mimimi, e todos nós sabemos o que isso quer dizer, né? A primeira reação é mas, aquela equipe, o cara, isso, o cara. Só que daí tu sobe um escalão de uma empresa e tu chega lá no topo, no diretor, enfim, no proprietário, e tu vê que a coisa não é tão diferente, o mimimi também está lá. Mas ele quer que a equipe inove, ele quer que as pessoas ajam diferente, mas ninguém ajudou, estimulou eles a fazer isso. E aí eu penso assim, poxa, mas isso em pleno século XXI, na verdade, é impressionante a quantidade de empresas que ainda está no mimimi. Por quê? Por que não deu certo? Por causa da crise. Por que eu não consegui fazer isso? Mimimi. E aí cada um de nós, a gente tem os nossos mimimis, né? Então, mimimi não desenvolve criatividade. Então, você não pode mudar o mundo, né, ou as pessoas à sua volta, mas você pode mudar você. E isto vai influenciar para que outros queiram mudar. Isso é liderança. Isto é inovação. Faz sentido isso aqui? Um pouco? O quanto você tem buscado, aceitado e compartilhado das ideias e sugestões das pessoas que trabalham com você? E aí, a minha expectativa era que alguém fosse falar assim, quando eu perguntei antes se você ama o que faz, olha, uma das coisas que eu amo que eu faço é que não existe monotonia. Porque sempre acontece algo novo. E é capitalizado em cima disso que eu construo a minha carreira. Porque é isso que move a gente. Característica, né? A importância da criatividade eu coloquei, mas acho que não precisava nem repetir tanto sobre isso, mas
O que você faz com uma equipe ou com uma pessoa criativa? O que ela consegue fazer de diferente? Ela faz mais com menos, ela reduz custos, ela simplifica processos e sistemas, aumenta a lucratividade, desenvolve e motiva pessoas, encontra novos segmentos de mercado, desenvolve novos produtos e serviços, encontra novos usos para produtos e muito mais. A gente não quer que as empresas ou que as organizações, ou que o nosso negócio, já que o objetivo é como faço para motivar a minha equipe para que o meu negócio vá melhor, eu não quero isso. Eu não quero isso das pessoas que estão lá dentro. Bom, começa consigo, né? Começa conosco mesmo. Aqui está um exemplo prático. Até os últimos 3 anos e meio, eu estava numa empresa e aí a gente começou a lançar algumas ideias bem malucas. Nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 50 anos, onde não se acostumava a ouvir o que as pessoas falavam. Ou então era muito reticente sempre. E aí veio aquelas ideias que, digo, que muitas empresas aqui também já fazem e não é novidade nenhuma, mas ali era, por exemplo, fazer ginástica laboral. Mas sabe o que eu descobri com a ginástica? Primeiro, que a turma não faz exercício. Né? Então, assim, nós temos uma... eu já não estou mais, mas o sedentarismo toma conta. E só isso já inibe a criatividade. A segunda situação é que no momento em que faziam a ginástica laboral, algo interessantíssimo acontecia. Começavam a dar risada um dos outros. E olha o clima que gera. Só com um exercício de 5 minutos, 2 vezes por semana. E o clima, o ambiente melhorou entre setores. Outra situação, para não dizer que é só firula, né? Aí vieram ideias, e eu já vou explicar como é que você procedeu isso, mas vieram ideias de, por que a gente não vende produto A, B ou C? Então nós vendíamos lá, na época que eu estava, ainda vende, né? Tratores, e nunca se vendeu bateria. Não é um produto óbvio de estar junto para vender com o trator ou carro. Em 50 anos não tinha bateria. Né? E aí eu fiquei... Esse rapaz, ele está bonito na foto aqui, porque a ideia foi dele. E aí, vamos começar a vender bateria. Pronto, um novo produto foi agregado ao portfólio de produtos da empresa. Isso foi numa ideia, numa sugestão e que foi ouvida e implementada. E vou ser bem sincero, partiu de 0 no primeiro mês, já se vendeu 25 baterias. Gente, né? Faça uma avaliação no seu negócio, na sua loja, naquilo que hoje você oferece, no seu serviço, e vê se não tem algumas ideias que alguém já deu e que você não implementou e você não sabe nem porquê. O líder inovador faz isso. Outra, né? Também não é novidade reaproveitamento de materiais, mas me chamou muito a atenção, né? Onde alguns decidiram fazer caixas que viraram vasos para planta, de lixo, e era madeira que ia fora. De novo, é uma iniciativa simples, barbada, e que talvez alguns de vocês já adotem ou não, mas olha a energia que isto gera dentro da equipe, porque a ideia deles foi valorizada. E aí eu te pergunto, um líder inovador valoriza a ideia da equipe. Isso faz com que as coisas movimentem. Aqui sim, tá? Eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo, mas eu não podia deixar isso de lado, porque assim, aqui é um rol de passagem na empresa. Eu não preciso nem dizer que muitos na época me chamaram de mas que louco. Que polaco fora da casinha, que diretor estranho, né? E assim vai, eu ouvi de tudo. O fato é que era um hall de passada e não tinha nada ali. Era frio, escuro, né? E às vezes até a luz queimava e assim, um ambiente morto. E todo mundo passava na entrada e na saída por ali. E aí, numa das conversas do nosso grupo que a gente criou, vamos fazer algo diferente. E o meu sonho de consumo sempre foi ter um saco de pancada. Sempre foi. Desde, muitos anos. E aí, eu digo, isso aqui eu me responsabilizo, tá? Nós vamos dar um jeito de conseguir e vocês ambientam o resto. Então a turma que teve a ideia de fazer algo naquele local, veio, pintou, a gente só deu a tinta,
a gente comprou um material e eles enfeitaram isso aqui. Tem um quadro aqui para deixar mensagens. Obviamente que a gente tinha que passar de manhã e dependendo do humor de alguns tinha umas mensagens meio estranhas lá, né? E a gente vai lá, dava uma apagada, trocava uma vírgula, fazia alguma coisa, né? Mas as mensagens boas apareceram davam de 0 a 0 das ruins. E o saco de pancada, o que era um absurdo, né? Por mais que ninguém usasse, ele já causava um impacto de quem passava, inclusive de clientes. A única coisa que eu não autorizei, porque vieram me perguntar, se poderiam imprimir a foto de alguns personagens da empresa e colar no saco enquanto estavam né? Aí, obviamente, que isso eu não autorizei, né? Mas o fato é que eu peguei vários. Tinha álcool gel aqui e as luvas e o saco. Então, tu estava no teu intervalo e você estava estressado ou queria, enfim, gastar a sua energia. Gente, eu peguei vários, inclusive um cara grandão que era motorista do caminhão lá, eu achei que ele ia derrubar o saco, né? Mas ele estava lá mandando ver, né? Vocês podem ver que eu não sei nada, porque eu estou com as duas luvas batendo no saco, isso não se faz, mas enfim. O fato é que criou-se uma rotina de pessoas usarem, né? Eu não vou dizer que, não sei como é que está hoje, mas o ambiente que era morto criou vida, através de geração de ideias que foram aprovadas ou que foram valorizadas. Isso um líder faz, né? Característica 2, então precisa gerar oportunidades. E aqui é interessante, né? Quando a gente fala que o líder precisa ser criativo, buscar e se aperfeiçoar, ele precisa gerar oportunidades para que as pessoas também queiram se envolver nesse processo. Ou seja, ele promove oportunidades e ele permite que as pessoas explorem isso. Como? Foram várias situações que eu poderia mencionar, mas nós criamos um grupo chamado Grupo da Inovação. E esse grupo da inovação tinha umas 3 regras. Primeiro, uma vez por mês a gente se reunia. E a ideia era, você pode trazer qualquer ideia que você quiser, desde que você tenha compartilhado esta ideia com mais 3 pessoas, pelo menos, de setores diferentes, e que venha algum tipo de avaliação junto, ou seja, você esteja disposto a defender a tua ideia. E aí o grupo analisava e aí se procedia com a implementação, implantação, assim por diante. Este grupo obviamente não existia antes, né? Então durante 2 anos a gente trabalhou com isso. A minha pergunta é, como é que você tem estimulado as pessoas na sua equipe para trabalharem com novas ideias? Primeiro, se a reunião for muito chata, já não gera nada também. Então ela não pode ser muito longa. Mas ao mesmo tempo, faça as pessoas pensarem antes da reunião, o que é óbvio, mas que não acontece. Porque muitos vêm e aí acham que a chefia ou a liderança vai resolver e vai trazer, e a partir daí... Tudo isso depende de como é que você compartilha, né? Então, promova ambientes e permita que as ideias fluam. Pode ser uma característica assim, é óbvia. Não, não é óbvia. Eu estou, neste momento, em algumas empresas, onde esta oportunidade não é concedida. E aí, só que as pessoas querem, né, os líderes querem, o gerente quer que a equipe se comprometa e ajude a fazer a empresa sair desse dilema da crise na qual está inserido. Gente, gere oportunidades para que a conversa flua, para que as ideias venham e valorize aquilo que é feito. 3, e última, estimule sempre, né? Então, motivação e constância. Obviamente que eu tenho uma característica, eu gosto muito de levar as pessoas para o meio do mato, né? No bom sentido. Mas não é só por isso, é porque esta vez que eu levei essa equipe para o mato, foi porque eles foram desafiados e eles quiseram fazer. É totalmente diferente do que a empresa impor um treinamento. E isso me chama a atenção, porque foi durante um ano inteiro construindo um relacionamento diferente para que a equipe quisesse experimentar coisas diferentes. Gente, é isso que precisa acontecer nos nossos negócios. E como estimular isso?
Uma vez, né, dentro dessa questão de estimular, como eu disse, eu não sou nada formal e talvez eu não seja nada dentro de uma figura diretiva, eu não sou muito, como é que eu vou dizer, muito tradicional. Mas eu lembro que eu queria dar um chacoalhão em todos os gerentes e supervisores da empresa, né, do grupo. E aí nós fizemos uma reunião. Olha, vocês venham preparados para trazer as ideias dentro daquele conceito. Só que eu já desconfiava que alguns ali, né, muitos anos de casa e tal, vão ter seus dilemas. E aí nós fizemos algo antes de entrar na sala de reunião, para tudo. Peguei 26 pessoas, vendamos os olhos e fomos fazer uma volta pela empresa e pela quadra. Pode me dizer assim, tá, mas para que isso? Bom, primeiro, uma das coisas que a equipe precisa entender precisa ter confiança uns nos outros. E essa confiança, ela só é gerada mediante algum tipo de relacionamento diferente ou de ação diferente. Porque sai da reunião, vai cada um para o seu departamento e acaba não acontecendo aquela troca. E nessa reunião especialmente, era para ser uma reunião de 45 minutos, acabou se tornando uma reunião de 1h30, né? Houve uma extensão, mas nós saímos de lá com mais de 50 ideias novas para o negócio. Muitas delas foram instituídas, né? Nem todas, mas muitas delas foram. Porque o pessoal começou a despertar para outras coisas. Aí a pergunta que eu te faço, o que você tem gerado com a tua equipe? E que forma você tem estimulado? Porque o estímulo é tudo. E esse estímulo tem que ser constante. Não é uma coisa que você faz uma vez. Isso é um trabalho árduo. Porque no final das contas, o que é que a gente quer? Como líder inovador que estimula as equipes a pensar diferente. A gente quer que elas pensem diferente. E isso precisa ser estimulado. Porque tem pessoas, né, e vocês, talvez se você fizesse uma avaliação da equipe na qual você trabalha, você vai identificar, poxa, esse aqui não tem solução, esse aqui não tem solução, esse aqui não tem solução. Bom, mas no final das contas, quem é que tem solução? Daqui a pouco o teu negócio não tem solução. E aí você vai identificar que talvez a não solução é você. Então, reinvente-se e estimule as pessoas a trazerem, a pensarem diferente, através de ações relativamente simples. 3 características que eu acho que são amplamente conhecidas, mas muito não adotadas ainda, ou não inseridas no contexto diário de trabalho. Tá? E o pior, a gente espera que as pessoas façam algo diferente, mas a gente não faz. Valorize as iniciativas, né? Não menospreze. Vou dar um exemplo prático. Havia um problema numa certa empresa onde eu prestei uma consultoria. Numa certa empresa havia um problema de comunicação entre vendas internas e externas. E esse problema se chegou à raiz de que, poxa, as vendas internas faziam a negociação com o cliente e o vendedor externo que fazia o fechamento, a licitação, acabava não identificando, tá, mas afinal que proposta tu mandou? E aí, numa conversa, se chegou à conclusão, tá, mas quando você manda a proposta para o cliente, por que é que não coloca o bendito do e-mail do vendedor externo junto? Simples como isso. Resolveu o problema. Ou parte do problema. Porque agora, quando o vendedor externo ia no cliente, ele já sabia exatamente a proposta que tinha chego lá. A pergunta são coisas muito simples, né? E passa-se, às vezes, 1 ano, 2 anos sem implementar, e não se sabe por quê, porque o diagnóstico que eu fiz foi perguntando para 54 pessoas na época, olha, o que precisa mudar? E elas todas identificaram isso, e eu perguntei, mas por que não foi feito isso aí? É só colocar o e-mail. E aí tu pergunta, aí o líder, né, o coordenador, ele se mata correndo, né, e não consegue identificar, mas tá, onde é que está o problema? Gente, basta conversar mais, gerar confiança e estimular e não desvalorizar qualquer ideia que chega. Por quê? Essa ideia já tinha sido dada talvez há muito tempo atrás. E aí ninguém agiu em cima dela. Então valorize isso. E aqui o KISS, tá? Que é o meu encerramento. Isso aqui, eu estava pesquisando sobre o termo, e aí eu lembrei que a gente usava isso na época da faculdade. Durante muitas vezes eu ouvi isso.
o KISS nada mais é do Keep It Simple, Stupid. Tá? Desculpa a palavra forte, tá? Eu não estou chamando ninguém de estúpido, mas vamos combinar que no meio da nossa equipe, às vezes é bom a gente falar, mantenha isto simples, estúpido. E aí pode se falar para a gente mesmo. Mas não crie coisas faraônicas dentro da empresa, mas valorize o dia a dia e faça coisas pequenas acontecerem para que as pessoas se estimulem e com isso elas ajam diferente e com isso você vai gerar resultados diferentes. Keep it short and simple, ou seja, mantenha curto e simples, não invente coisas que vão demorar muito tempo, né? Eu sei que tem projetos grandes e pequenos, e quando eu digo mantenha curto e simples, valorize as coisas diariamente, são coisas pequenas. E por último, keep it simple and stupid, ou seja, mantenha a simplicidade e a estupidez, o certo é manter os dois. Por quê? O KISS é só para você lembrar disso, né? Mas por que é que a gente não faz mais bate-papos com a nossa equipe de forma rápida, ágil, estimulante, para que naquele dia se resolvam situações? Porque a nossa desculpa é que não temos tempo. Pois é, nós não temos tempo porque a gente pensa numa reunião formal, a gente pensa que, mas dali pode vir alguma coisa boa daquele cara, daquele setor lá não tem condições. Existem preconceitos, existem rótulos. Comece a estimular isso nas pessoas à sua volta. Só que tem que começar contigo, né? Tem que começar com cada um de nós. Enfim, trouxe isso, talvez você depois pega e joga fora, mas pense, né? Pense um pouco sobre manter simples, né, e fazer acontecer algumas coisas. Que resultados essas ações, a nível de criatividade, a nível de gerar oportunidade e a nível, né, qual é a terceira característica? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Seja criativo. Seja criativo. A segunda? Gerar oportunidade. E a terceira? Não escutei. Qual é a terceira? Uau! Graças, você salvou todo o grupo, né? Isso quer dizer que a minha palestra está sendo muito ruim, né? Resultados. Os resultados práticos disso. Durante os 3 anos, fomos líderes de vendas. Esse número, né, eu fico muito feliz de ter participado disso. Eu não estou dizendo que o mercado hoje está diferente, está difícil, eu sei, mas quando você sai, há 8 meses você está fora da empresa e você continua recebendo e-mails das pessoas com as quais você trabalhou, te desejando não só um feliz aniversário, fazendo cartas, agradecendo o que aprenderam, tal, e fazer parte de uma equipe e adotando várias técnicas, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Se você saísse hoje do seu negócio, o que as pessoas iam falar? Você como líder, né? Então, resultados práticos. Obviamente que as ideias precisam gerar resultados, mas o melhor deles talvez seja o que a equipe realmente pode fazer em conjunto a partir do teu investimento. Eu queria fazer um breve, antes da gente passar talvez para alguma pergunta, se for o caso. Eu sei que no almoço geralmente eu saio correndo. Você recebeu uma ficha de avaliação, tá? Nessa ficha de avaliação, eu pensei como é que eu posso fazer para deixar uma pequena marca, né, de fazer as coisas de uma forma diferente. Então eu gostaria que você tomasse agora 2 minutos do seu tempo, você preenchesse a ficha, tá? Tem o teu nome e tem uma pequena avaliação. Se você gostou do assunto ou não gostou, coloque e, por favor, quando você colocar sim ou não, coloque o porquê, tá? Porque senão eu vou achar só que você não gostou de mim. Mas, aliás, pode até colocar isso, que daí talvez eu faça uma plástica, mas o pitangui já não existe mais, então vou ter que achar outro, né? Avalie, né, a própria palestra ou o tema, escolha uma opção e olha só, você pode sair daqui com algum brinde, tá? Eu tenho 2 opções para você aí, tá? A primeira delas
é você ganhar 50% de desconto num treinamento que vai acontecer agora dias 3 e 4 de setembro. E a segunda opção é uma sessão de coaching gratuita, tá? Que é comigo, obviamente, com o objetivo de te ajudar de alguma forma, se isso for do teu interesse. E se você não quiser participar do sorteio, também não precisa marcar nada, né? Mas eu acho que sempre vale a pena para que você participe. 2 minutinhos só para você preencher, porque você não vai me entregar essa fichinha de qualquer jeito. Nós vamos fazer uma pequena atividade aqui antes de ir embora. Quem já preencheu, tá? Faça o seguinte agora. Eu fiz questão de colocar essa imagem aqui do aviãozinho, porque eu quero que você transforme esta folha num avião. Tá? Transforme esta folha num avião. Mas faça um avião que voe, tá? Faça um avião que voe. Lembre-se de como é que você fazia quando era criança, né? Eu já vi de tudo. Às vezes vem jato, às vezes vem teco-teco, às vezes vem gente que fez avião, mas na verdade é um helicóptero, porque parou a hélice e ele cai. Enfim, faça um avião. Ó, tem gente que não se lembra como é que faz. Gente, olha aí, ó. Isso aí é um jumbo, né? É um 747. Muito bem. Todo mundo conseguiu fazer? Muito bem. O objetivo de vocês... Tá? Não, aí seria muito difícil, né? O que eu quero? Eu quero que no máximo você venha até na volta da mesa, mas eu quero que você atire aqui na tela branca. Tem que chegar até a tela branca aqui, tá? Para eu fazer os 2 sorteios, né? Eu vou escolher duas pessoas, mas eu preciso que você acerte o alvo aqui, tá? Atire o teu avião e acerte o alvo. Tudo bem, foi acima da expectativa, não tem problema. Pode atirar aqui e a gente já vai fazer o sorteio. Aê! Mas é que as asas não abriram aqui. Mas e quanto avião eu já joguei em professor da vida, hein? Eu gosto disso. Mais aviãozinho? Tem avião que tá dando voltas, gente. É bumerangue. Olha. Tem avião que é arma. Olha. Pode jogar. Não, eu quero ver o dano. Fátima, vem cá. A pontaria já vi que não é o forte de alguns, né? Mas também... Gente, teve pessoas que fizeram um avião sanfonado, né? Isso aqui é aerodinâmica. Eu preciso que tu escolha 2. Ajuda a escolher 2. Alguém não atirou que Na verdade, a ideia é a seguinte, tá? A nossa querida Fátima... Tem mais, calma que tem mais. Tem mais aí? É que eles fizeram muita volta. Tem mais. Tá? Aqui é o aeroporto. Aqui o aeroporto, né? Pousaram os aviões daquele jeito. Alguns... Nossa, olha aí, ó. Olha o nível, Tem avião. Ah não, mas peraí, eles estão querendo fazer o segundo já. Bom, pessoal, o que eu queria? Tu pode escolher 2 daqui, escolhe, fecha o olho e escolhe. Cuidado pra não pegar o meu então, né? Isso, 2. Olha, show de bola. Tá? Muito bem. Daniela Lopes, depois você fala comigo, tá? E o outro, as pessoas que foram mencionadas.
Pois então, Ricardo Hickman? Olha aí, ó, é isso aí. Então depois vocês dois, por favor, falem comigo pra gente acertar os detalhes. Obrigado. Tá? Pessoal, eu quero encerrar lembrando de 3 coisas, as principais. Características de um líder que inova, que faz as coisas diferentes, que contagia as pessoas. Número 1, qual é? Quem lembra? Use da criatividade, busque a criatividade, compartilhe a criatividade. Isso parece ser difícil, na verdade não é. Isso vira quase uma cachaça, como diria um amigo meu. Isso vira um vício, né? De você ouvir e de você se relacionar sob a ótica de novas ideias. Então tem que ser estimulado. Segunda característica: gere oportunidades na sua equipe, fale com eles, invista neles e deixe que coisas novas surjam, inclusive valorizando isso. E a terceira, estimule. Esse estímulo tem a ver com você se posicionar e você estimular a sua equipe constantemente. Isso não é uma motivação por si só, é realmente fazer as ideias serem geradas e elas serem implementadas e com o retorno e feedback que todo mundo gostaria de ter. Pois então, da minha parte, mais uma vez, agradeço a disposição de vocês virem aqui e me aguentar, mas agradeço mais ainda a Jéssica pela oportunidade, foi um prazer.